Existe um manual não escrito que por gerações foi passado de pai para filho, um código de conduta que definia o que significava ser um homem. As regras eram simples, ainda que duras. Seja forte, seja honrado, trabalhe duro, construa uma família e defenda a sua casa. Esse código, essa masculinidade, era o alicerce da sociedade. Mas, nas últimas décadas, esse manual foi jogado fora e, em seu lugar, não nos deram nada. O resultado é uma geração de homens jovens perdidos, sem um código, sem um mapa, flutuando em um mar de confusão, raiva e solidão. A cultura moderna, as grandes empresas de tecnologia e, muitas vezes, a ausência de figuras paternas criaram um vácuo. E esse vácuo está sendo preenchido pelo veneno do escapismo digital. Por que enfrentar a humilhação e o esforço de abordar uma mulher na vida real quando se tem pornografia infinita e realista na ponta dos dedos? Por que navegar pela burocracia e pelo risco de abrir um negócio quando se pode ter a ilusão de riqueza com apostas online ou especulações financeiras de curto prazo? Por que construir amizades reais, com todas as suas complexidades, quando se pode ter a camaradagem superficial de um grupo online? As Big Techs não são suas amigas. Elas têm uma missão: te sequestrar da vida real e te prender em uma matriz de dopamina barata, raiva e gratificação instantânea. Neste vídeo, vamos resgatar as páginas rasgadas desse manual perdido. Vamos reexaminar os 3 pilares fundamentais da masculinidade, não como regras rígidas do passado, mas como princípios atemporais que podem nos guiar para fora do caos. Os pilares de prover, proteger e procriar. Não para voltar a uma era passada, mas para construir homens mais fortes para o século XXI. Prepare-se, porque a aula sobre como se tornar um homem de valor começa agora. O primeiro pilar é prover. Tradicionalmente, isso significava ser o provedor econômico, o homem que garantia o sustento da família. Em uma sociedade capitalista, a responsabilidade econômica ainda é central. Um homem precisa ser economicamente viável, mas a natureza do prover mudou. Hoje, prover não significa apenas trazer dinheiro para casa. Em um cenário de economia instável, inflação alta e um mercado de trabalho precário, prover significa, acima de tudo, ser adaptável e antifrágil. Significa ter um plano B. Significa desenvolver múltiplas fontes de renda. Significa aprender uma habilidade prática menos elétrica. Marcenaria, mecânica, menos que não pode ser automatizada. Prover, hoje, é ser o homem que sabe consertar o que quebra em casa, que consegue negociar um desconto, que tem a disciplina para guardar dinheiro, mesmo quando todos ao redor estão se endividando. E, crucialmente, prover também significa ter a humildade de reconhecer quando sua parceira é melhor em alguma área. Se ela é a melhor gestora financeira, seu papel como provedor é sair do caminho, apoiá-la e focar em outra área onde você pode agregar mais valor. Prover não é sobre ego, é sobre garantir a estabilidade e a prosperidade da sua casa, com as ferramentas que você tem. O segundo pilar, e talvez o mais negligenciado hoje, é proteger. O objetivo final de prover, de ter prosperidade, não é acumular bens. É ter os recursos e a liberdade para poder proteger. Se você pensa nas profissões que instintivamente associamos à masculinidade, policial, bombeiro, soldado, todas elas, em sua essência, são sobre proteção. Proteger não é apenas sobre força física, é sobre ser o porto seguro em meio à tempestade.
No mundo real, proteger assume dimensões muito práticas. Proteger é ter a coragem de andar na rua à noite com sua namorada e estar alerta, presente, disposto a se colocar entre ela e qualquer ameaça. É ter a sabedoria de não reagir a uma provocação no trânsito, protegendo sua família de uma escalada de violência inútil. É proteger seus filhos da doutrinação e do lixo cultural, ensinando-lhes valores sólidos em casa. É proteger sua mente da propaganda e do alarmismo da mídia, buscando a verdade por conta própria. E aqui vemos a grande falha dos nossos tempos. Homens em posições de poder que deveriam ser nossos modelos de masculinidade, muitas vezes abandonaram completamente o pilar da proteção. Eles se preocupam mais em proteger sua imagem, seu status e sua riqueza do que em proteger os vulneráveis. A masculinidade real se manifesta na proteção. É o pai que protege o futuro dos filhos, o marido que protege a honra da esposa, o cidadão que protege a liberdade de sua comunidade. Sem o instinto de proteção, um homem é apenas um menino em um corpo de adulto. O terceiro pilar, e o mais controverso hoje, é procriar. E isso não é apenas sobre o ato biológico, é sobre o desejo masculino fundamental de criar, de construir um legado, de se conectar com uma parceira e de deixar uma marca no mundo. A cultura moderna patologizou esse desejo. O desejo sexual masculino é tratado como algo predatório, problemático, mas esse desejo, esse fogo, é uma força da natureza. Se canalizado corretamente, é o que te motiva a ser um homem melhor, é o que te faz querer cuidar do seu corpo, se vestir bem, ser mais inteligente, mais engraçado, mais interessante. O desejo de se conectar com um sexo oposto é o motor que te tira da zona de conforto. E a pornografia é o sedativo desse motor. Ela te dá a ilusão da conquista sem o esforço, a intimidade sem o risco da rejeição. O resultado? Uma porcentagem assustadora de jovens que nunca convidou uma mulher para sair cara a cara. Eles estão paralisados pelo medo, sedados pela gratificação digital. Procriar, no sentido mais amplo, é sobre sair para o mundo real. É sobre construir relacionamentos, enfrentar a rejeição, perseverar. É sobre parar de assistir à vida em uma tela e começar a criar a sua própria uma pausa. Prover, proteger, procriar. Esses três pilares fazem sentido para você? Você sente que a cultura moderna te ajuda ou te atrapalha em cada um deles? Se você acredita que resgatar esses princípios é o caminho para construir homens mais fortes e uma sociedade mais saudável, vá aos comentários e escreva a palavra C. É a sua adesão a este manual, a sua decisão de viver por um padrão mais elevado. E se você quer continuar decifrando este código conosco, inscreva-se no canal. A grande tragédia de nossa época é a ausência de mentores. Em muitos lugares, o número de lares sem a figura paterna é alarmante. E a ciência é clara. A ausência de um modelo masculino na vida de um menino é devastadora. Um menino criado sem pai tem uma probabilidade muito maior de abandonar a escola, de se envolver com problemas e de sofrer com sua saúde mental. Enquanto as meninas parecem se adaptar melhor a essa ausência, os meninos se quebram. Eles são fisicamente mais fortes, mais emocional e mentalmente, muito mais frágeis. E aqui reside a dívida da minha geração, da geração dos nossos pais. Homens que alcançaram algum sucesso, que construíram algo, têm a obrigação moral de se tornarem mentores. A expressão máxima da masculinidade não é comprar um carro de luxo ou uma cobertura. É se envolver na vida de um menino que não é seu filho. É ser o tio, o padrinho, o vizinho, o professor que oferece um modelo de masculinidade positiva. Muitos homens hesitam. Eles pensam,
o que eu tenho a ensinar, eles se sentem constrangidos, com medo de serem mal interpretados. Mas a verdade é que é muito fácil agregar valor. É ensinar um menino a dar um nó de gravata, é levá-lo para praticar um esporte, é perguntar sobre seus problemas e apenas ouvir, é ser a presença masculina firme e confiável que ele desesperadamente precisa. Se queremos homens melhores, nós precisamos ser homens melhores. Isso se estende à nossa participação na comunidade. Precisamos de mais homens na educação básica, onde muitas vezes há uma esmagadora maioria de professoras. Um menino na escola, especialmente um que não tem pai em casa, precisa ver um modelo masculino de autoridade e conhecimento. Precisamos de mais homens se voluntariando em projetos sociais, em times esportivos de bairro, em grupos de mentoria. A crise da masculinidade não é um problema dos homens, é um problema da sociedade. Uma nação não pode prosperar se seus jovens estão à deriva. Podemos e devemos apoiar todas as lutas por igualdade e justiça e, ao mesmo tempo, reconhecer que nossos meninos estão em crise. Não é um jogo de soma zero. Ajudar nossos meninos a se tornarem homens fortes, honrados e responsáveis não tira nada de ninguém. Pelo contrário, beneficia a todos. Uma sociedade com homens melhores é uma sociedade mais segura, mais próspera e mais justa para todos. O resgate deste manual perdido não é um chamado para voltar ao passado. É um chamado para construir um futuro melhor, tijolo por tijolo, começando pelo alicerce mais importante, nós mesmos, e assim a lição de hoje se encerra. Se este chamado para a ação ressoou com você, se você se sente parte desta missão, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. Para nossa ação final, um compromisso. Vá aos comentários e nos diga qual dos 3 pilares, prover, proteger ou procriar, você precisa focar em fortalecer mais na sua vida neste momento? E qual a primeira ação que você tomará para isso? Declare seu compromisso. Inspire outros homens a fazerem o mesmo. Obrigado pela sua atenção. A reconstrução começa agora.